No dia 3 de novembro de 1998, uma garotinha de 8 anos chamada Maddie Clifton estava na rua brincando com seus amigos de bolinhas de golfe. Até que chegou um momento que eles não tinham mais bolinhas para jogar, então a Maddie se voluntariou para ir na sua casa buscar mais. Porém, o que ninguém imaginava é que ela nunca mais voltaria para continuar a brincadeira. O que aconteceu com ela foi uma coisa horrível e que ninguém jamais esperava. A Maddie nasceu dia 7 de julho de 1990. Ela nasceu numa cidade da Flórida chamada Jacksonville. Ela tinha uma irmã chamada Jessica, de 11 anos. No dia 3 de novembro de 1998, os pais da Maddie pediram para ela ir brincar lá fora, já que a Jessica, a irmã, estava tendo lições de piano, que é muito mais difícil do que o que a Maddie tinha na época. Então ela precisava de um tempo sozinha para ficar estudando. Então a Maddie saiu para brincar lá fora e os pais ficaram tranquilos porque era uma vizinhança muito boa, nunca tinha acontecido nada, então era muito segura. Então não tinha problema dela brincar lá fora. A Maddie era uma garotinha muito esperta, muito promissora. Ela tinha vários hobbies, ela fazia balé, ela jogava basquete, tocava piano. Então ela era uma menininha muito esperta. Quando a Maddie saiu para brincar lá fora, ela saiu batendo de porta em porta na vizinhança, né, para chamar os amiguinhos dela para sair. Porém, muitos dos amiguinhos dela estavam ocupados, eles não podiam sair naquele momento, então ela começou a brincar sozinha. Algum tempo depois, alguns dos amiguinhos saíram para fora para brincar com ela, e aí que eles começaram a brincar com bolinhas de golfe. Chegou um momento que eles estavam brincando, jogando bolinha para tudo que é lado, e eles ficaram sem bolinhas. Então a Maddie falou: quer saber, eu vou lá em casa, busco mais bolinha, volto e a gente continua brincando. Então foi o que ela fez, ela voltou para casa, foi procurar mais bolinhas, porém a Jéssica estava tendo as lições de piano dela, e ela falou para ela sair, porque ela estava ocupada e ela estava atrapalhando. Então a Maddie falou: tudo bem, vou sair, vou procurar bolinhas em outro lugar. Chegou o horário da janta, os pais estavam colocando os pratos na mesa para as crianças e eles jantarem, e eles pediram para Jéssica ir buscar a Maddie na rua. Quando a Jéssica saiu para procurar a Maddie, ela saiu de bicicleta, ela não achou a Maddie no lugar que ela deveria estar, então ela deu ela saiu de bicicleta andando pela vizinhança, né? E saiu batendo de porta em porta, procurando pela Maddie, mas ninguém sabia onde ela estava. Então ela voltou para casa, falou para os pais saíram na rua, começaram a procurar também, mas ninguém achou a Maddie e por volta das 5 horas os pais acionaram a polícia. Os primeiros 7 dias de busca pela Maddie foram muito corridos e muito importantes, né? Eu não sei se vocês sabem, mas tem uma estatística falando que a cada dia a chance da criança ser encontrada viva vai diminuindo. Eu acho que é um dia a chance cai para 75%, aí depois cai para 50%, depois vai caindo muito rápido. Então, assim, os 7 primeiros dias são cruciais para essa investigação. A polícia começa a investigar os vizinhos, começam a perguntar se eles tinham visto a Maddie, mas todo mundo falou que não tinha visto a Maddie naquele dia, tava todo mundo ocupado, então eles não viram ela. Depois disso, passou alguns dias, nada, a polícia decide entrar em contato com o FBI. Eles tinham um suspeito que era um cara que morava no final da rua, ele tinha sido preso por abuso sexual há 15 ou 20 anos atrás. Mas ele não tinha ligação nenhuma com o caso e o abuso sexual não tinha sido com criança, então eles logo descartaram. Um outro suspeito era um homem de mais ou menos 45 anos, ele adorava ficar assistindo as crianças na rua, brincando, mas ele logo foi descartado porque o pessoal da vizinhança falou que ele era uma pessoa só que gostava de ficar assistindo as crianças porque lembrava ele da infância dele e que ele era inofensivo, que ele não tinha nada a ver com o caso. Então ele foi descartado. Alguns dias depois, a polícia já começou a descartar a possibilidade de encontrar a Maddie viva e eles começaram a procurar por um corpo e não mais pela Maddie viva, o que deixou a família simplesmente devastada. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre os Phillips. Eles moravam em frente da casa dos Cliftons.
Eles tinham um filho de 14 anos chamado Joshua. Ele não era um irmão único, mas como os irmãos dele eram muito mais velhos, ele mais ou menos foi tratado como um filho único, né? Porque ele era o único da casa. Os irmãos mais velhos já tinham se mudado. A família do Joshua, né? Os Phillips, eles ajudaram muito na investigação, distribuindo cartazes, procurando. Inclusive o Joshua foi uma pessoa que ajudou muito, divulgando os cartazes, imprimindo, saindo entregando para as pessoas. Então, assim, eles ajudaram muito na investigação. No dia 10 de novembro, a mãe do Joshua estava sentindo um cheiro muito forte vindo do quarto dele. Então, ela decidiu ir lá limpar, porque ela achou que o cheiro estava vindo dos passarinhos dele, né? Ele tinha alguns passarinhos que ficavam dentro do quarto dele. Então, nesse dia, ela decidiu ir lá limpar. Quando ela estava limpando o quarto, ela viu o colchão dele, que ele tinha um colchão de água, ele estava vazando. Então, quando ela tirou o lençol, ela viu que o Joshua já tinha tentado arrumar. Porém, ela viu uma meia presa dentro do colchão e ela estava tentando tirar essa meia de dentro do colchão. E como ela não estava conseguindo, ela foi tirar a fita, né, pra tirar essa meia e tentar arrumar o colchão. E foi aí que ela se deparou com o corpo da Maddie Clifton. A mãe do Joshua ficou desesperada, né? Com certeza eu não consigo nem imaginar como ela ficou. Ela tentou ligar pro marido dela várias vezes, mas ele estava no trabalho e ele não estava atendendo o telefone. Então ela se lembrou que a polícia estava passando bastante tempo, né, na casa dos Cliftons. Então ela pegou e foi direto para casa deles e falou para os policiais que ela tinha encontrado o corpo da Maddie dentro do quarto do Joshua. Assim que a polícia se informou com toda a situação, eles pediram reforços. Policiais foram mandados para a escola do Joshua e ele foi preso no local. O corpo da Maddie foi encontrado metade vestido, espancado por um taco de beisebol e com várias facadas. Quando a polícia entrou no quarto, eles acharam diversas evidências. Eles acharam um tênis com sangue, eles acharam vestígios de sangue no teto do quarto do Joshua, eles acharam o taco de beisebol e a faca do crime. Uma coisa que eu achei totalmente horripilante, horrível, é que ele tinha um pôster, né, de desaparecido da Maddie na frente da cama dele. Então, assim, ele ia dormir todo dia olhando para aquele post. A polícia também encontrou vários produtos de limpeza, né, que ele estava usando para tentar disfarçar o cheiro, aqueles sprayzinhos de perfume e outros tipos de produtos de limpeza. A polícia também descobriu duas coisas na cena do crime. A primeira coisa é que o crime tinha acontecido no quarto dele, e segundo, que ele tinha sido tão brutal que tinha sangue espirrado no teto, tá? Agora vamos falar um pouquinho de quem era o Joshua. Ele nasceu no dia 17 de março de 1984. Ele nasceu na Pensilvânia, mas a família dele se mudou para Flórida. O pai dele era extremamente violento, tanto com o Joshua quanto com a mãe dele. O pai, ele geralmente ficava muito bravo se encontrasse o filho com amiguinhos dentro do quarto dele. Ele realmente não gostava, especialmente se eles não estivessem lá. A versão do Joshua pro dia do crime é a seguinte: ele estava jogando beisebol no quintal dele. A Maddie viu, apareceu lá e pediu para jogar com ele. Ele ficou meio receoso, né, porque, como eu disse, ele tinha muito medo do pai dele. O pai dele não gostava que ele ficasse brincando com as crianças na casa dele quando ele não estivesse lá. Então ele ficou meio receoso, mas deixou ela brincar. Quando eles estavam brincando, ele disse que ele sem querer acertou o rosto dela com o taco de beisebol. Ela começou a chorar, a gritar, e aí ele ficou desesperado, arrastou ela pro quarto dele. Quando ele chegou com ela no quarto dele, ele disse que ele espancou ela com o taco de beisebol e estrangulou ela para que ela ficasse quieta. Ele empurrou o corpo dela para dentro do colchão, né, antes dos pais dele chegarem. Mas antes do anoitecer, ele disse que ainda estava escutando o barulho dela, né, debaixo do colchão. Então, o que ele fez foi tirar ela de dentro do colchão e esfaquear ela para que ela não fizesse mais barulho. Ele admitiu ter comprado todos os produtos de limpeza, né, para disfarçar o cheiro. E quando perguntaram para ele o que ele iria fazer com o corpo dela, ele disse que não sabia, que ele geralmente não tomava decisões precipitadas.
A gente tem um relato da irmã, né, da Maddie, a Jessica, dizendo que não fazia sentido ela ter ido pedir pra jogar beisebol com ele, sendo que elas eram proibidas de falar com Joshua, porque um dia ele fez uma piada sexual muito pesada com elas, elas contaram para os pais e os pais proibiram elas de falar com Joshua. Outro ponto é que na autópsia da Maddie não foi constatada nenhuma fratura no rosto dela causada por um taco de beisebol. O primeiro ferimento que foi mostrado na autópsia foi um estrangulamento de 15 minutos, mas que não foi o suficiente para matá-la, então pode ser que o Joshua aí sim tenha pegado o taco de beisebol e começado a espancar ela. Depois que ele bateu nela com um taco de beisebol, ele colocou ela dentro da cama, né? E aí, quando ele foi dormir, como ele disse que tinha escutado ela fazendo barulho ainda, aí sim ele teria tirado ela, esfaqueado ela e colocado ela de volta na cama. Outro ponto que eu falei pra vocês é que a Maddie tinha sido encontrada com metade da roupa, né? Então ela foi encontrada somente de camiseta e de meia. As pessoas acham que foi também um crime sexual, porém na autópsia não saiu nada de abuso sexual, não teve nada do tipo. Porém, eles descobriram que o Joshua, 30 minutos antes dele cometer esse crime, ele estava assistindo pornografia infantil muito violenta. Não só 30 minutos antes de dele cometer o crime, mas ele também assistiu a mesma pornografia 30 minutos depois dele ter feito o crime com a Maddie. As pessoas têm duas teorias, né? A primeira teoria é que ele estava assistindo essa pornografia, ele se sentiu estimulado, desceu lá embaixo, foi jogar, viu a Maddie e aí ele decidiu levar ela pro quarto dele e, né, cometer o crime. E a segunda teoria é que não, que ele já fazia isso regularmente. Ele estava assistindo antes, o crime aconteceu, mas não teve a ver com a pornografia e depois ele começou a assistir de novo, né, 30 minutos depois ele começou a assistir a pornografia de novo como se nada tivesse acontecido, sabe? Como se fosse a parte da rotina dele. A polícia perguntou pro Joshua por que a Maddie foi encontrada sem as roupas da parte de baixo, né, da cintura para baixo. Ele falou que as roupas saíram quando ele estava puxando ela do colchão. E outra coisa também é que na autópsia não foi mostrada nenhuma marca dela sendo arrastada, né? Porque o Joshua falou que levou ela do quintal até o quarto dele arrastada, mas na autópsia não tem nenhuma dessas marcas. Mas vamos para a teoria mais aceita, né? Que as pessoas acreditam que seja o que aconteceu. A Maddie foi procurar bolinhas em casa, a Jessica falou para ela sair. Ela viu o Joshua brincando de beisebol. Ela perguntou para ele se ele tinha as bolinhas. Ele disse que sim, que estavam no quarto deles. E quando os dois subiram para ir buscar as bolinhas, o Joshua tentou tirar a roupa da Maddie. Ela começou a gritar, se desesperar. E aí o Joshua também se desesperou e começou a enforcar ela por 15 minutos e depois aconteceu tudo o que aconteceu. O julgamento do Joshua aconteceu no dia 6 de julho de 1999. Eles tiveram que mover o julgamento para outro lugar porque eles precisavam que fosse mais imparcial possível. O julgamento durou apenas 2 dias e o júri demorou 2 horas para tomar a sua decisão e decidiu culpar o Joshua por crime de primeiro grau. O Joshua, mesmo tendo só 14 anos, ele ainda assim foi julgado como um adulto. Ele foi condenado à prisão perpétua sem liberdade condicional. Ele foi condenado por 2 motivos. O primeiro, pela brutalidade, e segundo, porque ele teve 3 chances de salvar a Maddie. A primeira foi quando ele estrangulou ela por 15 minutos, mas não tinha matado ela, então ele teve a primeira chance aí. A segunda, ele bateu com ela com um taco de beisebol, porém ela ainda estava viva dentro do colchão dele. E mesmo assim, ele escolheu esfaquear ela depois de ver que ela ainda estava viva. Depois do julgamento, a Jessica, irmã da Maddie, descobriu que o Joshua era obcecado por ela. Teve uma vez que a casa deles foi invadida, né? Mas assim, eles não viram nada faltando, somente a foto que tinha a Jessica, né, e tudo mais. E a polícia achou essa mesma foto no quarto do Joshua. O Joshua teve direito a mais um julgamento em 2017.
Ele descreveu como estava o corpo da Maddie no chão e o juiz manteve a mesma decisão de prisão perpétua sem liberdade condicional. Bom, mas é isso, gente. Esse caso é super pesado, é horroroso esse caso. É muito difícil. É muito difícil imaginar que ele estava dormindo em cima do corpo dela por 7 dias e olhando pro cartaz de desaparecida, sabendo que ela tava embaixo dele, sabe? Tipo, é um caso horrível. Não tenho nem palavras. E também não imagino como a família deve ter ficado. Enfim, meus pêsames pra família e pra todos. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para que eu continue fazendo vídeos. E é isso, gente. Se vocês tiverem ideias de vídeo também, deixe no comentário. E é isso. Te vejo na próxima. Beijo, tchau.